Quero hoje trazer o tema sobre escolas de samba pelo Brasil, o resgate da força comunitária e, lógico, quando uma comunidade resgata a sua força, sua identidade local, ela se fortalece enquanto estrutura de identidade, enquanto estrutura de força emocional. Então, eu este ano fiz uma experiência, debutei em sair em uma escola de samba. Eu moro na cidade de Vitória, no Espírito Santo, e Vitória é a terceira cidade do Brasil com o melhor carnaval de escola de samba. Tem sambódromo, o nível das escolas competem muito na sua proporcionalidade com Rio de Janeiro e São Paulo no eixo das três cidades principais, onde se tem escola de samba profissionalizada, vamos dizer assim, onde esse profissionalismo desencadeia toda uma produtividade, toda uma cadeia alimentar que retroalimenta milhares de pessoas. É um negócio fortíssimo, porém é um negócio de produção cultural e de resgate da história, de identidade. E Vitória, então, é Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória. É surpreendente. Eu já tinha ido assistir o Carnaval no Sambódromo há uns 5 anos atrás. Me encantou já há 5 anos atrás. Este ano, cada ano que passa, vão se especializando mais. Este ano eu escolhi sair por uma escola que leva o nome de Chegou o que Faltava, que é de uma região aqui da cidade de Vitória que chama Goiabeiras. São vários bairros nessa região geográfica de Goiabeiras que fica perto do aeroporto, fica perto da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu escolhi essa comunidade pelo tema que eles trouxeram. O tema da escola trabalhava e trabalha e trabalhou durante todo o ano Ori, que é o significado a sua cabeça é seu guia, onde traz para a humanidade pensar exatamente sobre o olhar para dentro de si e guiar a cabeça que guia o seu futuro, a questão do pensamento, a força do pensamento. E isso me chamou a atenção, porque como psicólogo, psicanalista, eu escolhi essa escola pelo tema, investigando outras escolas, cada uma com temas maravilhosos também, eu escolhi essa escola. E vejam só a, a descoberta que eu fui fazendo nessa minha primeira inserção em comunidade para desfilar numa escola de samba, uma escola de samba nascida dentro de uma comunidade. Foi maravilhoso. E aqui eu trago alguns aprendizados que eu vou carregar para a minha vida e que você também possa começar a ter um olhar diferenciado sobre as escolas de samba, ver o que está por detrás de tudo isso, como que é magnífico. Tem muitas forças que lutam contra as escolas de samba, que aí entra a questão de falar que é de bicheiro, de falar que é de político, de falar que é verbas ilícitas, de falar que é diabólico, quando muitas vezes pelo viés do cristianismo vem essa ideia de que as escolas de samba cultuam muito entidades ocultas e na verdade resgata a espiritualidade e a religião da diáspora africana. Então eu trago aqui o meu aprendizado pessoal em torno da escola de samba na qual eu saí, que Chegou o que Faltava aqui da cidade de Vitória. Eu fui buscar a fantasia que nós tínhamos adquirido, e este ano saiu eu, minha esposa e meu filho Helder, e ali um coordenador da entrega das fantasias foi me dando uma aula fabulosa, e a produção, onde é a sede da comunidade ali da escola de samba no bairro, na comunidade. Então o tema ele é escolhido logo em seguida ao término do carnaval. Então não para, é uma indústria, né? Termina o carnaval, o tema já é escolhido. Este tema, ele é estruturado já a configuração dos carros alegóricos, das fantasias, das alas, são traçados já através de estilistas, escultores, artesãos. É uma produção artística que já está sendo moldada a partir do tema escolhido. Ao tema já ter sido escolhido, ao ter traçado já todo o estilo da escola de samba, a estética, a arte que vai ser colocado na avenida,
Então o samba de enredo ele entra no processo de concurso e vários autores, compositores são chamados e há uma eleição para se escolher o melhor samba de enredo que encaixa de fato no tema escolhido. E lá pelo mês de junho, julho é feita a eleição do samba, ou se a escola contrata algum sambista, algum grupo para fazer o samba, é feita uma votação dentro da própria comunidade. E o interessante é que esta escola que eu saí, que é uma das escolas, das muitas que tem, no grupo especial, em torno de 10 escolas, no grupo B, né, seria como se fosse o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, mais outras 10 escolas, quer dizer, em torno de umas 20 escolas de samba na Grande Vitória. E, então, olha só, a escola que eu saí eram 1.600 integrantes na escola. Imagina, multiplica isso por 20, né? Como que o mercado destas escolas geram. E a empregabilidade, né? Só essa escola chegou o que faltava, emprega em torno de 25 a 30 pessoas anualmente de forma fixa. E 3 meses antes do carnaval, quase 200 a 300 pessoas, dependendo do contingente, são acionadas para fazer contrato imediato ali para acelerar o processo da confecção das fantasias e assim por diante, da toda a estrutura da escola. Em torno de Vitória, são dezenas de ateliês que trabalham o ano todo confeccionando fantasias. Eu imaginava que Vitória comprava fantasias de fora. A gente sabe que há grandes centros, como no Rio de São Paulo, que fabricam essas fantasias. E aqui não, tudo é fabricado aqui. E ele, inclusive, essas fantasias são reaproveitadas depois do carnaval, depois, quando termina o desfile no Sambódromo, que é o descarte das fantasias para que elas possam ser reaproveitadas em grande parte para o próximo carnaval. E então, tem toda uma leitura aí também da reciclagem das fantasias para não ir totalmente direto ao lixo. Olha só, tudo isto eu percebi depois que eu fui adentrar. Aí eu ensaio na comunidade, eu ensaio no sambódromo, a chegada lá no sambódromo, mais de 2 horas antes, tudo preparando, todo mundo se preparando para entrar na avenida. Aí tem os figurinistas, aí tem os costureiros que ajudam a gente a acertar as fantasias, alguns detalhes, porque são fantasias delicadas, né? Veja aí também a fantasia que eu saí junto com o meu filho Helder, né, que é sobre Ogum, que é sobre a questão do São Jorge. Também a minha esposa saiu com a fantasia dela, na ala específica dela. Enfim, cada ala tinha uma entidade, cada ala tinha um pensamento filosófico da ancestralidade. Então foi assim uma experiência fabulosa e um aprendizado. Então, gente, quando você for criticar a escola de samba, quando você for associar a escola de samba com crime, quando você for trazer, a demonizar a escola de samba, porque a sua religião diz que ali tem cultos ocultos, né? E cultos ao diabo, por exemplo, fique atento, que não é nada disso. A escola de samba é de fato o resgate da força da comunidade. E uma comunidade resgatada na sua ancestralidade, na sua força, na sua história, ela fortalece a sua estrutura de saúde mental na comunidade e retroalimenta um coletivo que se suporta, que um dá força para o outro. E a escola de samba na comunidade, ela é um ícone de construção de que aquele ano haverá uma história a ser construída, haverá um samba a ser transmitido, haverá uma avenida a ser corrida por tudo aquilo que a escola fez durante o ano, que é a força da comunidade. As escolas de samba, quando ainda era criança, eu assistia pela transmissão das redes de TV o Carnaval do Rio, nas escolas de samba. Inclusive na época não era nem no sambódromo, não havia nem sambódromo, né, no Rio de Janeiro, era uma bagunça. E as escolas de samba não tinha assim uma direção em termos de que o samba enredo ou que o tema da escola tivesse uma vertente, um pensar, um ensinamento. E tinha muito nudismo, né? Era muito escandaloso mesmo. E os temas ficavam gerando muito em torno de coroa, de colonização, ressaltando muita colonização, como se a colonização brasileira dos portugueses tivesse sido maravilhosa. Reis, rainhas e assim por diante. De um tempo para cá,
começou a ter uma exigência de pontuação, de competitividade a partir do tema. Então as escolas elas têm que trazer temas que faz pensar, temas que faz questionar, temas que a escola faz com que todos fiquem pensando, nossa, não tinha me atinado sobre isso. Na escola que eu saí, então, chegou o que faltava, este tema Ori, nossa cabeça, nosso destino que nos guia, elementos da ancestralidade africana, tanto nos elementos religiosos como no pensamento filosófico, porque vocês já viram, filosofia, quando a gente pensa em filosofia no Ocidente, a gente só traz a partir da Grécia, a partir dos pensadores gregos, e na verdade existe uma filosofia africana a ser descoberta. Então, muitos conceitos, olha esse conceito, nossa cabeça, nosso destino que nos guia, é um pensamento filosófico dentro de uma questão religiosa também, porém que traz uma perspectiva do que a psicanálise tem dito, né? Então é mais antigo do que todos os filósofos gregos, mais do que todas as psicanálises que a gente possa ter produzido por aí. Então essa escolha por esta escola de samba, e olha como que essa escolha através do próprio samba. Quando você lê o samba enredo da escola, você vê uma aula. Pessoas não sabem os nomes das entidades, né? Oxum, Ogum, Ori, quer dizer, o que significa tudo isso? Que palavras são essas? É o nosso africanês, né? É o nosso mestre da estrutura da nossa linguística. Tanto a psicanálise trabalha a questão da linguística, do dizer, do falar, da escuta. Escutar o quê? Escutar a nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade, ela é indígena e afrodescendente. Então, a escola de samba, com este tema, trouxe este processo educativo. Olha que maravilha. É uma sala de aula, você ir para o sambódromo assistir isso, ou ficar na televisão assistindo uma escola de samba, você está bebendo, degustando temas críticos, temas atuais, temas de protestos e, ao mesmo tempo, história do Brasil de forma real, transcrita. E essa escola homenageou 30 intelectuais negros, doutores, doutoras, pesquisadores de universidade, que fazem pesquisas que implicam na realidade social brasileira, principalmente aqui no estado do Espírito Santo. E uma delas, que é a Noélia Miranda, que é uma escritora, uma pedagoga, uma referência na área da formação de educadores para a questão da sociedade antirracista, do aletramento sobre essa africanidade. Então, nós também nos encantamos por essa possibilidade da escola homenagear 30 intelectuais que, numa sociedade onde não tivesse uma política de envolver as comunidades no processo educacional para se chegar a uma escola pública, a uma universidade pública, não estariam onde estão, no status que estão. A questão das cotas raciais, a questão das cotas sociais, tão necessário numa política pública, que é muito criticado também por uma elite que não quer que essa ancestralidade cresça e apareça na sua pesquisa histórica e na revelação daquilo que a própria elite brasileira não quer que seja revelado. Enfim, foi uma aula participar dessa escola de samba. Eu agradeço enormemente a possibilidade de ter estado junto com essa escola de samba, chegou o que faltava, e espero poder continuar inserindo-me mais nesta realidade que é antropológica, que ela é sociológica, que ela nos ensina a entender o Brasil que a gente vive e a sociedade onde a gente está localizado. Então, a escola de samba reflete sim a força da comunidade. Espero que você possa fortalecer ainda mais o seu olhar sobre o processo da escola de samba, e se você não tinha essa noção, que você possa estar fazendo um novo olhar sobre esta bela realidade que o Brasil cultua.